Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus vizinhos, o seu lar, o seu casamento. Seja abençoada, minha amiga e meu amigo. Você sabe que o pensamento é como o leme de um navio. Um mínimo de inclinação já é o suficiente para desviar esse navio da sua rota. Quando sujeitamos a mente aos pensamentos de alguém, nós direcionamos a nossa vida, os nossos pensamentos que direcionam a nossa vida, nós direcionamos a nossa vida de acordo com a vida desse alguém. E se alguém caminha às cegas neste mundo, também estaremos seguindo o mesmo destino. Então muitas pessoas vivem às cegas, muitas pessoas vivem perdidas, não têm paz, porque seguiram os pensamentos de outras pessoas que também não tinham paz, mas que tiveram ideias, que tiveram pensamentos, e que transferiram esses pensamentos, esses conselhos ou essas ideias para aquela pessoa. Minha amiga, meu amigo, vamos usar a razão. Não vamos usar a religião, não. Porque religião, você sabe a minha opinião, nenhuma delas presta. Se prestassem, esse mundo seria um mar de rosas. Eu estou falando de usarmos a inteligência, a razão, o raciocínio. Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu a capacidade de raciocinar, de pensar e de escolher, optar para o que é melhor para nós. É claro, se nós escolhemos mal, nós vamos nos dar mal. Se nós escolhemos o bem, nós vamos nos dar bem. Então imagine você, a nossa vida depende da nossa cabeça, depende da nossa atitude, depende daquilo que passa dentro do nosso cérebro. Então quando eu sujeito a minha mente aos pensamentos de Deus, que é a fé bíblica, então eu estabeleço uma rota segura para o meu navio, ou seja, para a minha vida, para que ela tenha um destino feliz. Agora, se não houver desvio, nem para a direita, nem para a esquerda, então a própria palavra de Deus me garante alcançar a terra prometida. É isso que tem que se passar com você, minha amiga e meu amigo. Você que está me ouvindo agora, veja, faça uma análise breve. Como você tem quebrado a cara por conta dos conselhos dos outros? Dos conselhos de pessoas que você acha que são boas. Às vezes, você vê quantas meninas ficam por aí, né, às cegas, porque andam na base dos seus fãs, dos seus ídolos, melhor dizendo. Ficam atrás dos seus ídolos. Homens barbados que vivem aplaudindo, louvando, adorando o jogador de futebol, o fulano, o beltrano, o cicrano. E eu pergunto, o que esse fulano, o que esse jogador, esse grande jogador de futebol deu para você, ou dá para você?
Ele te dá uma alegria num determinado dia, no jogo. Mas depois ele te dá ele te traz tristeza, te traz agonia, te traz vergonha. Você é humilhado pelos seus colegas, seus companheiros no trabalho, porque perdeu, o seu time perdeu. Mas perdeu por quê? Porque o seu ídolo jogou mal. Jogou mal. Mas você está com a camisa dele, você tem a fotografia dele. Quer dizer, você é um boboca. Você simplesmente se deixa levar por um pensamento, por uma atitude de uma pessoa que é tão fraca ou até mais que você. Então, por isso, o mundo jaz na derrota, no fracasso. Por isso as pessoas vivem no fracasso. Não é questão de religião. Quando eu falo de fé, eu não estou falando de religião. Não estou falando de uma filosofia ou coisa parecida. Nós estamos falando da fé inteligente. Ora, se eu penso os pensamentos de Deus, então o que vai me faltar no futuro? Se eu vivo, se eu submeto a minha vida aos pensamentos de Deus, eu vou ser vitorioso sempre. Eu não vou viver com medo, eu não vou ter depressão, eu não vou ficar ansioso, eu não vou ser um fraco, um débil, eu não vou andar de acordo com os sentimentos. Eu vou andar seguro, firme, porque a palavra de Deus passa isso para dentro de mim. A palavra de Deus é espírito, e é um espírito que nutre, alimenta o meu espírito e me faz forte. E me dá a certeza do amanhã. Então eu não tenho que ficar com medo, eu não fico com medo do amanhã, porque eu sei, estou certo de que o meu Senhor cumpre a sua palavra, estabeleceu a sua palavra e ele cumpre a sua palavra. Você verifica, por exemplo, todo o mundo, toda a Terra, o planeta Terra e os demais planetas e satélites e astros que tem pelo mundo afora, tudo está sustentado, suportado pela palavra de Deus. E ora, a minha vida, que é tão pequenininha, tão insignificante, não vai estar fundamentada nessa mesma palavra? Não, eu não aceito isso. Então, quando eu submeto a minha vida à palavra do Altíssimo, não tem como dar errado, não tem como eu fracassar. Eu vou ter sucesso, eu vou alcançar aquilo que eu quero, os meus objetivos. Mas, eu ouço a palavra de Deus, eu gosto da palavra de Deus, mas não a aplico, não a executo na minha vida, não a pratico, então essa palavra não tem nenhum valor para mim. Ela não vai funcionar na minha vida, ela só funciona se eu aplicá-la na minha vida. Aí é que está o segredo. Então, eu absorvo os pensamentos de Deus, eu absorvo sua sabedoria, ou parte da sua sabedoria, e coloco essa sabedoria em prática, então eu vou tomar posse do que Deus tem prometido. A minha amiga, meu amigo ouvinte, quando eu penso e pratico os pensamentos do eterno Criador, eu elimino qualquer sombra de dúvida, de fracasso, de medo. Eu elimino toda a minha insegurança. É o seu caso. Você tem depressão? Você tem depressão porque você tem dúvida. Sabe por que você tem dúvida? Porque você é igual o piolho, vive na cabeça dos outros. Você anda na cabeça dos outros, você toma atitudes em cima da cabeça dos outros. Mas se você usar o seu raciocínio e colocar a sua mente, a sua razão, a sua inteligência, para aplicar-se aos conselhos de Deus, aos pensamentos de Deus, às ideias de Deus. Eu pergunto, as ideias dos homens, os pensamentos, né, os conselhos dos homens são falhos, porque os homens são falhos. Nós somos falhos.
Agora eu pergunto, você acha que o conselho de Deus é falho? Você acha que a palavra de Deus é falha? Você acha que a ideia que vem de Deus é falha? Você acha que a inspiração de Deus é falha? Não, não é, de forma nenhuma. 1000 vezes não. A Bíblia abarca parte da sabedoria do Criador. E quem usa o raciocínio extrai da Bíblia o pensamento para cada dia da sua vida. Se você tiver alguma dúvida, faça uma prova, prove a palavra de Deus, dá uma verificada. Pega a Bíblia, abra a Bíblia e fala, ó Deus, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é verdadeiro, está aqui escrito isso, eu quero ver na minha vida. Eu quero ver na minha vida. Faça essa prova. Aí você vai ver, vai conferir com uma fé inteligente que você tem condições de viver pautado ou viver de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Então, minha amiga, você que está vivendo, meu caro amigo, sob pressão, sobre o medo, sobre o terror que assola ao meio-dia, o terror não assola à noite só não, o terror assola ao meio-dia, a violência, a miséria, as doenças, as enfermidades, enfim, todas as ameaças satânicas assolam o dia inteiro o ser humano. Mas quando o ser humano pensa os pensamentos do Eterno, quando o ser humano pratica os pensamentos do Altíssimo, então há segurança no seu caminhar, há calmaria. Mesmo nas tribulações, a pessoa se mantém firme. Por quê? Porque ela caminha sobre a palavra, não sobre um sentimento. Palavra de Deus e não sobre um sentimento. Eu estou absolutamente convicto de que as promessas de Deus me garantem chegar no porto seguro. Veja o que o apóstolo Paulo aconselha as pessoas da fé. Veja só os pensamentos que nós devemos nutrir dentro de nós. Ele diz assim: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Em outras palavras, você pode ler isso da seguinte forma: tudo o que é falso, tudo que é falso, tudo o que é falso, tudo o que é respeitável ou desrespeitável, tudo o que é o contrário de respeitável, que é desrespeitável, tudo que é injusto, tudo que é impuro, tudo que é odioso, tudo que é de má fama, tudo que existe, que contraria a disciplina, a ordem, a justiça, que contraria o amor de Deus, a paz, seja isso expulso do seu pensamento. Então, por exemplo, se você está me ouvindo agora e você está pensando em ficar com fulano ou com a fulana, eu vou ficar. Então,
Você acha, poxa, aquela pessoa é tão bacana, tão legal, eu vou ficar com ela. Poxa, ela é tão agradável, ela é tão simpática, e ela é bonita. Aí você fica com ela. Ela é toda agradável, bonita para conquistar você. Eu até me lembro, quando eu era garotão, rapazola, quando eu queria conquistar as meninas, eu dizia assim, olha, eu te amo. E elas caíam direitinho. Bobas, bobas, bobas. Elas acreditavam que eu a amava, que eu as amava. E se entregavam. E é assim. Às vezes a pessoa acredita numa falsidade. Acredita numa declaração falsa de amor. E se entrega à pessoa que ela pensa que a ama. Depois que ela fica, depois que ela se junta, e tem até relações com ela, o outro, a outra pessoa, fica com nojo. Ela passa a ter nojo dela. Sabe por que tem nojo? Porque foi muito fácil. Ele não a conquistou. Ele não teve o prazer de conquistá-la. Não. Ele achou na rua e levou para casa. Então foi fácil. Você foi fácil. Foi fácil porque você se iludiu com um pensamento satânico. Aí depois rolou com ele na cama, gerou um filho, ele abandonou você e você agora tem dois problemas, o seu problema e o problema do seu filho. E agora? Por que você agora está sofrendo? Está sofrendo porque você deu atenção àquilo que não era puro, aquilo que era impuro. Você aceitou uma falsidade como algo verdadeiro. Você aceitou uma injustiça como se fosse justiça. Você aceitou algo respeitoso, ou desrespeitoso, melhor falando, como se fosse respeitoso. Minha amiga, meu amigo, seja inteligente, use a sua cabeça, controle o seu coração, mantenha-o debaixo da sua cabeça. Não coloque o coração acima, nem no mesmo patamar da sua cabeça, não. Use o seu raciocínio, a sua inteligência. E age, ou toma atitude, de acordo com os conselhos de Deus. Porque os conselhos de Deus são vida para aqueles que os praticam, que seguem. Esse é o pensamento que dá vida. Se você é uma pessoa inteligente, e eu creio que seja, porque todos nós somos inteligentes, apesar de nem todos termos todos os cursos, não termos diplomas, etc., não importa. Todo ser humano é inteligente. Então, use a sua inteligência para aplicar os conselhos de Deus, que são a sabedoria de Deus, são os pensamentos de Deus, para que você finque o pé, para que você venha nortear a sua vida, nortear o seu navio, para que você, então, seja feliz. Eu era uma pessoa com muitas dúvidas, medo, complexo de inferioridade, triste, cabisbaixo. Eu tinha muito esse tipo de problema. Isso acarretou, tinha um vazio muito grande. Devido a esse vazio, devido a todo essa baixa autoestima, né? Não sei se é assim que fala, mas baixa autoestima, eu acabei me envolvendo com drogas, comecei a usar maconha, indo para as baladas. Aí nas baladas, para mim poder curtir uma balada, eu frequentava muito a festa rave. Então, para mim ficar naquele ambiente, era necessário que eu consumisse muita bebida alcoólica, LSD, êxtase, e ficava por 2, 3 dias, né, nesse ritmo, né, por causa que eu tentava apagar substituir aquela tristeza, aquela timidez,
com o uso das drogas. Depois, claro, do uso dessas festas, vinha aquela depressão, né, aquela opressão, aquela tristeza muito grande. Inclusive nos relacionamentos sentimental, por eu ter muito medo, muita dúvida, ser muito inseguro comigo mesmo, então nada dava certo, tinha ciúmes, né? Tinha aquela insegurança, então tinha aquele excesso de controle, né? Aquela coisa opressiva. Foi quando eu vim para a Igreja Universal e eu entendi, inclusive isso foi o ponto principal que me fez permanecer, que quando eu recebesse o Espírito Santo, eu ia ser uma pessoa totalmente diferente do que eu era, uma pessoa forte, uma pessoa feliz, né? Independente do que está fora, né? Mas por dentro já é feliz. E a garantia, né, que o Espírito Santo nos dá de mudança. Eu entendi isso. Uma vez na reunião, o pastor pregou, né? A garantia da sua independência, de você é você e Deus, e a sua independência é quando você tem o Espírito Santo, aí já era, ninguém te segura, e é o que eu precisava, né? E eu passei a me empenhar, a colocar toda a minha força em buscar o Espírito Santo, e eu fiz de tudo, né? Foi o meu objetivo, o meu foco principal passou a ser o Espírito Santo, então eu não olhei para nada, eu coloquei aquele objetivo e me lancei em cima dele. Quando eu recebi o Espírito Santo, aí já era, aí aquela pessoa fraca não existia mais, eu passei a ser determinado, a ter firmeza, parece que tudo fluiu, tudo caminhou, né? Eu tinha paz, eu tinha alegria, tinha felicidade, mudou por completo, inclusive até as próprias pessoas que estavam próximas a mim acabavam até percebendo, tem uma coisa diferente com você, no meu trabalho, e daí pra frente minha vida foi se transformando cada vez mais. E hoje eu sou uma pessoa segura, feliz, sou bem casado, não tenho insegurança no meu relacionamento, não tenho mais necessidade do uso das drogas. Hoje eu não tenho mais medo, eu encaro, eu enfrento o que vem, as dificuldades, porque hoje eu tenho o Espírito Santo. Graças a Deus, direto do Templo de Salomão, nós temos o prazer imenso de chegar até você e eu gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que nós vamos falar. Quando uma pessoa ela enfrenta batalhas, problemas na vida, dificuldades que vêm de todos os lados, ela tem duas maneiras de olhar isso. A pessoa pode olhar como uma coisa natural, como uma coisa da vida, como você pode olhar essa situação como um problema espiritual. Quando a pessoa ela olha como uma coisa natural, isso é muito bom para o causador do problema. Porque enquanto você considerar o seu problema como uma coisa normal da vida, você não vai lutar contra ele. Então vem uma doença, é normal. Você ficou desempregado, é normal. O seu marido foi embora de casa, também é normal. O da vizinha foi. Você faliu, fazer o quê? Tantas pessoas já faliram também. Você passa a encarar os problemas da sua vida como uma coisa normal. E eles só vão aumentando cada vez mais. E é exatamente isso que o mal ele quer. Ele quer que você faça concessão, que você aceite essa situação, porque uma vez você agindo dessa maneira, a sua vida não muda, o problema não se resolve, e ele vai ganhando força na vida da pessoa. Nós vamos falar mais a respeito disso, mas eu quero antes mostrar milagres para você, pessoas que foram libertas, pessoas que ficaram livres dos seus males espirituais.
Como é que é o nome da senhora? Cláudia. Conta pra gente, que situação a senhora chegou aqui? Pastor, eu cheguei aqui com a vida tão enrolada, tão endividada. A minha situação era de tanta humilhação. Eu sou advogada há 25 anos, pastor. Eu cheguei aqui, eu não tinha R$3 para colocar no bilhete de metrô. Eu não tinha R$2 para dar um picolé para minha filha, pastor. Nós perdemos uma empresa, nós fomos à falência, uma empresa de R$1.600.000. E eu perdi meu escritório, porque Depois dessa falência que veio essa miséria. Veio essa miséria. Muito, assim, conhecemos muita humilhação, muita perturbação de cobrança, muito vexame, situações de constrangimento que não dá nem para descrever, pastor. Usando a fé que mudou essa situação? Amém, pastor. Foi a fé realmente que mudou essa situação. Então, como é que a senhora está hoje? Graças a Deus, bem, pastor. Eu tenho novamente o meu escritório. Eu continuo trabalhando realmente, indo bem. Meu marido novamente tem uma nova empresa, tem um comércio. E as coisas estão muito bem, caminhando pela graça de Deus, muito bem. Continua usando a fé. Amém. Continua? Amém. Deus abençoe. Como é que é seu nome? Ivanete. Gimerson. Pois não, o que aconteceu e o milagre? O milagre foi a libertação dele, né? Porque ele serviu os encostos e eu perseverei. Chorou muito? Chorei muito, foram muitas madrugadas de joelho no chão. Quais eram os problemas dele? O problema dele era o envolvimento dele com os encostos. Aí passou a beber, que nunca bebeu. Virou a cabeça? Virei a cabeça, bispo. Ficou quanto tempo nessa vida? 7 anos. Fiz um pacto com os encostos. Sim, senhor. Como é que era a sua vida enquanto você tinha esse pacto? Eu era triste, bispo. Angustiado. Mostrava para algumas pessoas alegria, mas dentro de mim tinha a saudade da presença de Deus. Quer dizer, a senhora lutou pela libertação dele aqui. Libertação dele, lutei muito, bispo. Hoje está liberto? Hoje está liberto. Em nome de Jesus, para a honra e glória. Uma mãe realizada hoje. Realizadíssima. Deus abençoe então, tá? Deus abençoe. Eu quero compartilhar com você o que está escrito no livro do Apocalipse, que diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão são essas forças espirituais que trabalham contra você, mas convence você que não são elas, que é da vida, que é normal, que você tem que aceitar essa situação. Então, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Você observa aqui que as forças espirituais do mal, elas não recuam. Elas partem para cima. Eu já vi pessoas falarem assim: eu sou de Deus e o mal não pode me tocar. Em partes é verdade. Eu digo em partes porque você veja a audácia desses espíritos malignos em partir para cima dos anjos de Deus. Eles não tiveram medo. Eles não saíram correndo. Quando os espíritos malignos viram os anjos de Deus, eles não falaram: epa, os anjos estão aí, vamos embora. Nada disso. Houve uma batalha, houve um confronto. E você sabia que os anjos de Deus poderiam ter perdido essa batalha? Você diz: não é possível, eram os anjos de Deus. Só não perderam porque lutaram. E você precisa lutar. Não basta só ter fé, não basta crer em Deus. Se não existir essa peleja, se não houver esse confronto do bem contra o mal, não há libertação, não há livramento, não há mudança de vida. O causador do vício no seu filho é um espírito. O causador da destruição na sua família é um espírito negativo. Quem virou a cabeça do seu marido é um espírito maligno. Quem está fazendo da sua vida uma bagunça, ficar de cabeça para baixo, é um mal espiritual. E se você não pelejar contra ele, você não vence. Tem que existir esse confronto. E ele vai acontecer nessa sexta-feira. Eu gostaria de convidar todas as pessoas que, direto ou indiretamente, já foram vítimas de inveja, de amarração, de maldição. A sua vida está travada, a sua vida não anda, não vai para frente, não sai do lugar. Você fica perguntando: o que está acontecendo? Está acontecendo que tem um mal que tem que ser removido, e ele o será. Sexta-feira,
na esplanada do Templo de Salomão, às 7h30 da noite. Teremos normalmente a reunião das 10 horas da manhã, mas eu gostaria que você, antes das 7h30, estivesse já aqui na entrada principal do Templo de Salomão, e nós estaremos com mais 300 iluminados. Nós vamos para essa batalha, para esse confronto contra o mal. Nós vamos desmanchar tudo que está amarrado na sua vida. Todos os nós que existem na sua vida serão desatados. Nessa sexta-feira, você não vai pagar absolutamente nada, venha direto. Só chegue antes para você não perder um minuto sequer. A primeira parte nós vamos fazer do lado de fora, na esplanada do templo, e a segunda parte no santuário, aonde vamos buscar a proteção e o livramento. Você que mora na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte, não olhe para a distância, não. Não deixe nada atrapalhar você, não. Eu vou falar a respeito disso, de um exemplo que nós temos de uma pessoa que está vindo na sexta-feira. Agora, eu quero que você ouça e veja um pouco do muito que vai acontecer nessa sexta-feira aqui no Templo de Salomão, que está localizado na Zona Leste de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, no número 605. Uma libertação total e completa. A reunião específica para isso, sexta-feira. O clamor dos 7 profetas para a vitória total. Foi pela televisão que Francisca ficou sabendo desta reunião. Busca uma vitória sobre o câncer. E hoje eu estou aqui pela segunda vez, estou me sentindo melhor já. Sexta-feira eu vim e essa semana eu tive uma semana de melhora. Por isso que eu retornei hoje. Como é que está se sentindo? Estou me sentindo mais forte, porque eu estava sem força para andar, sem força para ficar de pé. Meu esposo estava me ajudando a me levantar até do sofá. Aí depois comecei a beber água através da oração, pela TV. Eu vim sexta-feira, senti muito desejo de vir. Aí vim, saí daqui mais leve e hoje estou me sentindo bem melhor. E a vitória sobre qualquer doença é possível. E Maria prova isso, pois ela recebeu a sua cura sobre o mesmo câncer de Francisca. Eu fui curada, eu estava, além de ter esse problema, eu era tuberculosa também, eu fui curada. E hoje eu estou feliz porque eu sou abençoada, eu fui liberta, eu fui curada. Há quanto tempo a senhora ficou lutando contra o câncer de mama? Olha, para falar a verdade, foi muito tempo e eu não conhecia ainda a igreja. Eu já era vários convites, eu não ia, mas cada vez aquele foi evoluindo, né? E teve uma sexta-feira que chegou uma pessoa e me fez um convite para mim vir. E eu falei assim, eu não tenho mais nada a perder. Eu já tomei tudo que foi tipo de remédio, nunca fui curada, então eu não tenho mais nada a perder. É só esperar morrer. Aí eu vi. Quando eu saí de lá, eu saí curada, sem nenhuma enfermidade. A força que provoca o milagre se chama fé. Ela só precisa ser exercitada. E é o que estas pessoas entendem nas reuniões às sextas. A minha mente já não é mais conturbada, que eu tinha uma mente muito conturbada. E depois que eu entrei no templo, eu estou ficando mais serena, mais em paz comigo mesma. Eu toquei a foto da minha irmã no templo e ela foi fazer a cirurgia e que era câncer, não é mais. Uma reunião que vai de encontro direto ao problema, mostra a solução. Ao final de mais um clamor com 7 profetas, relatos de transformações. Cheguei aqui oprimido, com muitos problemas em todas as áreas da minha vida e através da perseverança hoje tem se tornado uma coisa de muito importante que não dá para ficar mais sem vir essa reunião, né? Eu fui liberto, hoje eu tenho paz e só tenho mais vontade de servir mais e mais a Deus, né? E assim, a minha família também hoje está na igreja, né? Minha mãe, meus irmãos, meus pais. E assim, com a construção do Templo de Salomão, a gente só edificou mais e mais a nossa fé. Me trouxe resposta na vida financeira, na vida espiritual, na qual eu não tinha paz. Eu acreditava que tinha uma paz espiritual e não tinha. Me trouxe o perdão para minha família. Aqui, vidas ganham sentido. Eu estava com muita depressão, né? Me isolando, cansei de passar o bilhete no metrô
aqui para me matar, mas eu não consegui. Conta essa história. Você já ia com essa intenção pro metrô? Eu passava com o bilhete, mas eu não tinha coragem. Eu voltava para trás. Não tinha... Por que você queria fazer isso? Porque eu estava com muita depressão, estava muito desiludida da minha vida já. Não estava acreditando mais nem em Deus. Nem em Deus mais eu acreditava. Já tinha me abandonado e eu não queria mais saber de nada. E hoje você pensa dessa forma? Não, hoje eu penso totalmente diferente. Deus é maravilhoso. E agradeço muito a Ele por a minha vida. Senão não estaria aqui hoje, não. Quando você entra no metrô agora, é pra quê? Pra ir trabalhar. Só pra ir trabalhar. Só não tenho mais vontade de nada disso. Só penso que a minha vida é maravilhosa, que Deus é tudo para mim hoje. Na esplanada do Templo de Salomão não será diferente, porque no dia 3 de outubro vai ser realizada a primeira limpeza espiritual a céu aberto. E ela terá início às 7h30 da noite. Não deixe de participar e ter a sua vitória total. Avenida Celso Garcia, número 605. O que você acabou de ver é o que Deus vai fazer na sua vida e na vida de todos aqueles que estarão nessa sexta-feira. Eu me lembro de uma senhora, ela está vindo toda sexta-feira aqui no Templo de Salomão. Ela mora em São José do Rio Preto. São 450 quilômetros para vir e 450 quilômetros para voltar. E ela não olha para a distância. Ela não deixa a dificuldade desanimá-la. Eu pergunto, como que uma mulher dessa não muda de vida? Como que uma pessoa dessa não vence? Quantos quilômetros são da sua casa até o templo? 10, 15, 20, 50 que seja? Seja uma pessoa de fé. Não deixe nada atrapalhar você. Esse espírito que está travando a sua vida, preste atenção que eu vou falar. Ele sabe que ele vai ter que sair, ele é obrigado a sair. E ele vai ser arrancado nessa sexta-feira, na Zona Leste de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, no número 605. Não deixe que nada atrapalhe você. É costume você sentir o corpo pesado? Volta e meia você é tomado por um cansaço e certo desânimo? Dores estranhas aparecem no seu corpo? Você precisa se libertar. Você já percebeu que está sendo invejado por pessoas da sua convivência? Algumas não gostam de você e mesmo sem ter feito nada de mal a elas, você é odiado. O ambiente é pesado na sua casa. Você tem pessoas na família envolvidas com bruxarias e coisas parecidas. Na sua vida sentimental, existe um nó que não desata nunca. Nada tem dado certo. Você tem certeza que alguém anda fazendo trabalhos de feitiçarias para destruir seu casamento, sua vida profissional e, quem sabe, até lhe enlouquecer. Só existe uma maneira da sua vida voltar ao normal. É desmanchando tudo de ruim que está na sua vida. A primeira limpeza espiritual para desmanche a céu aberto. Sexta-feira, dia 3 de outubro, às 7h30 da noite, na esplanada do Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, São Paulo. Eu não sei se já aconteceu com você. Quantas pessoas que esperam o bem da vida e recebem o mal? Ela espera o positivo e vem o negativo. Você esperou que o emprego desse certo, a resposta foi não. Você esperava que o casamento desse certo, tem dado errado. Você esperava que aquele exame que você fez do sonho de ter um filho desse positivo, a gravidez deu negativo. Você esperava que aquele exame que você fez para uma cirurgia grave que você tem que fazer, o problema, o resultado fosse negativo e deu positivo. A pessoa espera o bem e vem o mal. Espera uma coisa boa e vem uma coisa ruim. Por que que isso acontece, hein? Essa é a principal pergunta. Por que que a pessoa espera uma coisa boa e vem uma coisa ruim? É o que você vai descobrir nessa sexta-feira, na esplanada do Templo de Salomão. Nós vamos mostrar para você por que que você espera o bem e vem o mal.
Por que você espera uma coisa boa e vem uma coisa ruim? Eu vou mostrar para você milagres que têm acontecido na vida das pessoas que têm chegado até o templo. Porque tudo aqui é consagrado. O chão é consagrado, as paredes são consagradas, o altar nem se fala. E as pessoas, só de pisarem aqui no templo, elas recebem vida. Seu nome? Ximena. Foi liberta de quê? Mesmo, na verdade, quando eu cheguei aqui, era por problemas familiares, né? Muitas brigas, confusões dentro de casa, a ponto de meu pai bater na minha mãe. E eu vivia ali no meio, me sentindo no inferno. E eu vinha muitos pensamentos em mim, para que eu viver, né? Para que eu estou vivendo nessa família? Eu não desejava viver ali. Então, vinha muita vontade de eu morrer, sabe? Eu falava, não, eu não quero mais viver, eu não quero viver nessa vida, eu não quero essa vida para mim. Foi quando eu peguei uma faca e enfiei na minha barriga, né? E aí a minha mãe, desesperada, veio, me socorreu. Aí eu querendo melhorar a situação, eu piorei mais ainda. Foi quando eu cheguei aqui, saí totalmente alegre, transformada, com aquela alegria que eu não queria mais perder ela, sabe? Foi transformador naquele dia. Foi... Está iluminada hoje. Com certeza, eu não troco isso por nada. Deus abençoe. Seu nome? Francisca. Foi liberta de quê? Eu via vozes, muitas vozes no meu ouvido. Então isso aí me deixava louca, nervosa demais. Essas vozes sugeriam, falavam o quê? Não, me chamavam no portão. Eu descia, não tinha ninguém. Então todo mundo me dava como louca, ficava rindo de mim. Então eu entrava debaixo da cama, nervosa, muito nervosa, se escondia de tanto medo. Quantos anos ouvindo essas vozes? Ai, bispo, muitos anos. Tormentada. É. A senhora chegou a pensar assim que parecia que estava enlouquecendo? É, eu estava enlouquecendo, né? Porque não parecia, não, estava mesmo. É, eu via a voz, eu brigava com meu marido, pegava no pescoço dele, quis enforcar ele. Era briga constantemente e era uma tristeza. Aí eu cheguei aqui eu tive paz, tive alegria. Eu conheci Jesus na minha vida. Está liberta hoje? De tudo. Escuta mais vozes, não. Só de Deus, né? Só de Deus. Deus abençoe. Seu nome? Júnior. Foi liberta de quê, Júnior? Bispo, quando eu cheguei aqui, eu tinha desejo por homens, desde a minha infância, devido a uma maldição hereditária. Então isso me fazia um jovem muito frustrado, porque tinha uma força dentro de mim que me fazia me aproximar dos homens, ter desejos, relações, mas eu não aceitava. Então foi aqui que, usando a minha fé, eu tive força para me libertar. Você era escravo, então, desse desejo? Era escravo. Você não queria, mas alguma coisa puxava você a isso. Sim. Ter atrações por outro homem. Isso, eu não queria, mas eu tinha jeitos, falava de jeitos femininos, então isso me deixava muito frustrado, porque eu não aceitava. Então, foi aqui, usando a minha fé, que eu me libertei. Minha vida foi transformada, meu jeito mudou, minha forma de falar mudou. Nunca mais eu tive desejos por homens, nunca mais me envolvi. E hoje em dia, graças a Deus, eu sou um homem de Deus. Está liberto? Com certeza. Deus abençoe. Seu nome? Eulina. Daniel. Chorou muito? Muito, pastor. Como que ele era? Ele era drogado, viciado demais. E eu lutei, perseverei, agi minha fé. Viciado em quê? Cocaína, maconha, bebida, cigarro. Como é que você entrou nessa vida? Amigos, né? Entre aspas. Influência, né? Má influência. Dava conselhos para ele? Não adiantava, falava desse jeito. E ainda os vizinhos falavam, não tem jeito, né? Não luta nem... É porque quando a pessoa tem um espírito mal dentro dela, ela não ouve conselhos, né? Sim, senhor, é dessa forma. Hoje eu entendo que eu tinha um espírito do vício. E isso, para manter o vício, eu fazia qualquer coisa. Ao ponto de mexer no dinheiro na carteira do meu pai, ele dormindo. Eu mexer, o fundo do poço foi minha mãe entrar na minha frente, na porta de casa, para mim não sair, porque ela sabia que eu saindo eu ia voltar drogado. Ela entrar na minha frente, eu por conta de querer usar de qualquer forma a droga, eu tirei ela da minha frente. Eu não cheguei a agredir, mas eu tirei ela da minha frente para poder sair. A senhora perseverou aqui, usou a fé. Usei a fé, pastor. Como é que ele está hoje? Está uma bênção. Não só ele, mas uma filha que eu tenho também. Ela tem 40 anos, está na fé também com nós. Foi liberta? Foi liberta, está todo... Você mudou?
graças a Deus, hoje, no lugar do espírito do vício, tem o espírito de Deus, né? Deus abençoe. Tudo bem. Seu nome? Renata. Como você chegou aqui e se libertou, Renata? Bispo, eu cheguei aqui completamente destruída. Então, assim, aparentemente, eu era uma pessoa feliz. Eu era noiva, eu tinha um noivado totalmente destruído, de ciúmes, de medo dele. Eu morria de medo do meu noivo. E eu era depressiva. Eu tinha uma angústia, eu tinha um horror da noite, porque eu via vultos todas as noites. Então, eu era coordenadora de um hospital, eu precisava trabalhar, tinha um bom cargo, tinha uma vida aparentemente muito feliz. Porém, eu era angustiada e eu desejava a morte todos os dias. Eu tinha ódio das pessoas e eu procurava alegria. Eu montei uma banda de rock. E nessa época que eu montei uma banda de rock, eu comecei a procurar a felicidade. Então, eu usei drogas, usei todos os tipos de drogas, até o crack eu cheguei a usar. E angustiada, triste, e eu pensava na morte. E nessa época que eu pensava na morte, eu cheguei um dia, despedi de toda a minha casa, despedi de toda a minha família de uma forma sutil, sem que eles percebessem. E eu fui para a ponte, decididamente a me jogar. Eu não tirava da cabeça. Os vultos que eu via à noite eram terríveis. Eu via pessoas esquartejadas. E eu queria a morte. Eu pensava assim, eu posso ir para o inferno, mas eu prefiro viver no inferno do que continuar na vida que eu estou. Foi quando eu fui para essa ponte e eu senti levitando. Parecia que uma força muito maior que eu ia me jogar. E ali eu pensei no dia que eu ia morrer. E eu parei e comecei a lembrar do que eu ouvia falar de Jesus, como eu ouvia falar de Jesus. E daquele dia eu cheguei aqui, eu fui liberta, eu fui transformada. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou noiva, vou me casar com um homem de Deus. Eu tenho um bom emprego, sou feliz e eu sou feliz de verdade. Eu tenho uma paz, eu quero viver, eu quero falar do Deus que eu aprendi a servir. Falar mais o quê? Arrebentou. Deus abençoe. Tem muita gente que não acredita que macumba pega. Ela não acredita que possa ser vítima dessas energias contrárias, dessas forças malignas. Por quê? Porque ela fica se valendo que ela tem fé em Deus. E ela fica se valendo que crê em Deus. Mas quantas pessoas que nós conhecemos que mesmo crendo em Deus e mesmo tendo fé em Deus, a vida não vai, a vida não anda. Por quê? Porque falta luz. E essas pessoas que não acreditam que macumba pega, que esse tipo de coisa pode atingir o ser humano, elas acabam sendo as maiores vítimas desses feitiços. Porque as forças espirituais do mal, elas se alegram com esse pensamento. Já faz a pessoa pensar dessa forma. Porque você não vai lutar contra aquilo que você não acredita. Como é que você vai lutar contra o mal se você não acredita que existe o mal destruindo a vida do seu filho? Como que você vai lutar contra o mal se você não acredita que foi um mal que fez o seu marido sair de casa, deixar você com seus filhos e ir embora com uma outra mulher? Como que você vai lutar para vencer essa opressão, essa tristeza, essa amargura da sua vida, se você não vê isso como um problema espiritual? Portanto, abra os seus olhos. Eu quero que você enxergue, eu quero que você tenha a direção. Nós não estamos aqui querendo colocar minhoca na sua cabeça, não, nada disso. Mas eu pergunto a você, é normal um homem que era do trabalho para casa, da casa para o trabalho, de uma hora para outra abandona o trabalho, abandona a família, abandona os filhos e some e desaparece? E muitas vezes com uma mulher que tem idade para ser filha dele? Eu pergunto se é normal. É normal uma pessoa que lutou, batalhou para construir o que tem, e você, de uma hora para outra, os clientes desaparecem, você começa a quebrar, falir, fica no vermelho, chega a estaca zero? Eu pergunto se é normal. É normal o seu noivo
prestes a casar com você, vocês compraram os móveis, você preparou o enxoval, tudo prontinho, uma semana antes, 15 dias antes, ele chega para você e diz, não quero mais não vou casar mais não. Isso é normal. Enquanto você pensar assim, você não vence. Aprenda isso. Nós temos mostrado às pessoas o que está por detrás do sofrimento dela. E nós podemos ajudar você. E vamos ajudar você. Pode estar certo disso. Podemos e vamos lhe ajudar. Se você quiser. As portas estão abertas aqui do Templo de Salomão. Você não precisa de credencial de nada. Eu quero que você convide uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está desesperada, uma pessoa que está sem luz, e você vai trazê-la para estar nessa peleja espiritual que nós estaremos realizando. É a primeira limpeza a céu aberto que nós teremos. Primeira limpeza espiritual a céu aberto para desmanchar tudo de ruim na sua vida. Nessa sexta-feira, às 7h30 da noite, no Templo de Salomão, na Zona Leste de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, no número 605. Chegamos ao final dessa programação. Deus abençoe a todos.